Queria ouvi-lo sobre dois tópicos fundamentais que hoje afetam a economia mundial. O primeiro é o tamanho da dívida dos países. Na Europa é uma dívida gigantesca, os Estados Unidos, Japão, o Brasil. Como é que você vê esse impacto da dívida? Então, eu acho que uma coisa meio óbvia que é preciso observar é que é preciso comparar a dívida com o patrimônio do devedor. Então, o país rico é diferente de país pobre quando se trata de dívida. Tá certo? Tem gente que mede a riqueza dos países mais ou menos como tem gente que mede o PIB. O PIB é um fluxo, é mais feito valor adicionado, o faturamento, né, menos os insumos, então é valor adicionado, isso é o PIB, é um fluxo. A riqueza é o estoque. Um país como o Japão, por exemplo, o total da riqueza do japonês é alguma coisa como 7 vezes o PIB. Tá? Então, quando um país como esse tem dívida que é 3 vezes o PIB, se a riqueza é 7 vezes o PIB, está ok. Os americanos é mais ou menos também isso, 7 vezes o PIB, a riqueza. E a dívida é 150, sei lá, do PIB, uma coisa assim. Então é uma dívida pequena relativamente à riqueza. O cara é rico e deve, tudo bem, né? Vai no banco, tem crédito. Agora, o Brasil não. O Brasil, as métricas de riqueza para o Brasil é um PIB e meio. Então, chegar a 80% do PIB de dívida é muita coisa. É meio que estressar demais a capacidade da riqueza brasileira emprestar ao Estado. Acho que estamos chegando num limite. A partir de agora, acho que começa a acontecer o tipo de sintoma que a gente vê numa prefeitura endividada, apertada, dificuldade de caixa, começa a não pagar fornecedor direito, não paga precatório, então pequenos assassinatos aqui e ali nas finanças públicas, aí não paga a folha, aí um dia o secretário de Fazenda sai na rua, leva um cascudo do aposentado e não sabe o que aconteceu. E aí sim vem aquela crise, puxa vida, isso de déficit acaba virando um problema social. Pois nunca se imaginou que o governo federal no Brasil pudesse experimentar esse tipo de problema. O governo federal, igual a qualquer prefeitura, tem limites. A diferença entre o federal e a prefeitura é que o federal pode se endividar ou tem um banco, só que o banco que tem lá, que é o Banco Central, esse que faz papel pintado, não faz mais papel pintado para pagar as contas de um governo irresponsável. Então, tem que viver igual a qualquer prefeitura, dentro dos limites da arrecadação. É diferente. Então é muito interessante, isso precisa ver com o estoque de riqueza versus o grau de endividamento, e é isso que faz com que o Brasil esteja numa área tão perigosa, porque já estamos entrando no cheque especial. Certamente. Qualquer pessoa que tenha experiência de ir no banco, conversar com o gerente sobre tomar um crédito, sabe exatamente. O segundo ponto, que é fundamental também hoje, é a mudança na demografia. A demografia vem mudando e vem afetando demais a economia. Como é que você vê a questão demográfica e o impacto na economia brasileira, principalmente porque nós estamos envelhecendo rapidamente e no mundo? Pois é tremendo. Nós tivemos um pequeno prelúdio dessa conversa no debate sobre reforma previdenciária no Brasil, que foi o que trouxe as implicações financeiras diretas, bem diretas, da alteração na pirâmide populacional. O Brasil era uma pirâmide assim, agora vai virar o contrário disso. Então é muito comum que se projete uma sobre outra. A pirâmide populacional brasileira em, 1920 era assim, e agora em, 2060 vai ser assim. Então, aqueles esquemas previdenciários onde quem trabalha contribui e paga as aposentadorias dos velhos, a conta não fecha, porque tem muito mais gente velha do que gente trabalhando. A proporção ficou completamente diferente, é o envelhecimento da população, que a gente experimentou até agora como ameaça, mas daqui para frente vai ser como realidade. As pessoas vão se aposentar, vai ter muita gente acima de 60 e pouca gente na faixa ali
trabalhando, contribuindo. E essa previdência de bases correntes, como a gente fala, quem trabalha paga por quem não trabalha, isso vai ficar muito difícil. As possibilidades de crescimento também são outras. Europa, que falamos há pouco, é um continente envelhecido, já velho. O Japão também, mas são áreas que ficaram ricas antes de ficarem velhas. A gente não ficou rico antes de ficar velho. E o jeito de escapar dessa armadilha de envelhecer antes de ficar rico é um enorme ganho de produtividade? É ficar rico, né? Essa é a melhor solução. Que resolve muita coisa, mas temos tido muita lentidão em fazer as coisas necessárias para crescer. É muito irregular o nosso desempenho. Às vezes a gente faz coisas brilhantes e às vezes tropeça em coisas fáceis, né? Ô Gustavo, você vê a questão ambiental, principalmente isso, a economia verde, a bioeconomia, como uma grande alavanca também, além dessa questão energética e da alimentação e da produção de alimentos no Brasil? Ou você acha que ainda tem muita mudança de cultura para fazer antes de transformarmos isso num grande ativo? Pois é, o modo como isso será um ativo, vamos ver ainda. Não temos ainda um mercado de carbono pelo qual a gente possa, inclusive, dar preço e valores específicos à matriz energética brasileira relativamente a outras. Mas acho que estamos bem posicionados no ângulo da nossa matriz, né? Como isso vai se tornar um ativo no futuro, eu não sei dizer. Gustavo, você olhando o Brasil hoje em comparação com o Brasil de 1990, aquele que você participou da elaboração do Plano Real, você vê o que o Brasil precisa fazer para retomar um caminho de estabilidade, que uma das coisas mais importantes que as instituições trouxeram para o Brasil naquela época é estabilidade das regras, previsibilidade. São questões fundamentais para essa retomada do crescimento. Como você vê o Brasil resgatando esses dois grandes ativos de instituições que funcionam, como você colocou no começo do programa, que é a estabilidade e a previsibilidade das regras? Eu acho que as duas são meio que resultado de instituições que funcionam. E, desde aquele tempo, acho que temos tido uma abordagem corretamente incremental, modular, vai assim, conforme temas, onde a gente progredimos na moeda, na privatização, de forma desigual em diferentes setores, mas progredimos em vários deles. E agora, no meu modo de entender, estava na hora do orçamento. É uma instituição que a gente falhou em modernizar no passado. Quando trabalhamos a lei de responsabilidade fiscal, ela se ocupou predominantemente da dívida, do déficit e da folha. Três variáveis importantes na lei de responsabilidade. Ela se ocupou pouco, praticamente não tratou do orçamento, que continuou sendo feito de um jeito antigo, sei lá, clubístico, amador, tem muitos adjetivos ruins para o jeito com que é feito. É feito regido por uma lei de 1964, no tempo que não tinha nem inflação, então tem todo tipo de distorção, mas já está todo mundo acostumado no parlamento, é muito difícil a conversa sobre, o título do filme aqui é uma lei de finanças públicas, que chegou a ser votada, uma versão na Câmara, mas ela não avançou. Talvez não avançou, inclusive, para enfrentar o tipo de plano de contas que é preciso ter hoje em dia para fazer, sei lá, o superávit, conversar com a dívida e a gente ter um processo onde os representantes do povo que decidem as aspirações, que são a despesa, conversem com eles mesmos, que são também quem definem as possibilidades que tem a ver com a receita. E tributar os nossos filhos e netos, que tem a ver com a dívida. É o mesmo povo, mesmas pessoas. Só que elas, quando decidem essas três coisas, parece que elas vão para salas diferentes e fingem que não... Enfim, é o processo orçamentário que junta isso tudo.
sempre se diz que é o coração da democracia. Isso é o coração, mas isso é o pulmão, o estômago, é alguma coisa muito importante da democracia, aonde o Bismarck dizia que era a fábrica de salsicha, né? Mas é aonde tem essa compatibilização entre aspirações e possibilidades que tem que ser feito no ambiente de democracia pelos representantes do povo, que nós elegemos, ok? E com isso, se a gente tem um orçamento feito desse jeito, ele é legítimo, aí ele funciona. Pode até ter erros, tá? Mas eles se consertam no tempo, porque assim esse nosso é o que a democracia traz de bom. A gente critica, conserta, mas a gente não tem ainda direito. O nosso orçamento está cheio de problemas, tem as emendas, tem, sei lá, uma opção de coisas que o noticiário aponta todo o tempo dessa instituição não estar ainda modernizada ou configurada para o futuro que o Brasil merece ter. Ou seja, não só é um orçamento fictício, como temos grandes problemas que é o engessamento dos gastos públicos no orçamento, que é outra coisa também difícil, né, para dar essa liberdade. Você acha que o Brasil precisa ter, sei lá, uma política de orçamento base zero? Como é que a gente faz para repensar o orçamento da nação? Então, na Constituinte, por exemplo, se quis acabar com todas as como é que chama? Gastos obrigatórios? Consignações de receita, as vinculações. Mas não, porque tem as vinculações que não chama de vinculação para estados e municípios, para a Seguridade Social e para a educação. E aí o que acontece é uma espécie de loteamento do orçamento. Como o orçamento é caótico, cada setor quer assegurar que determinada receita nem passe por Brasília, venha direto para cá, para ninguém bicar. E vários conseguem tantas vinculações. Se todo mundo que quer vinculação tivesse vinculação, tinha 500% de vinculação do orçamento, né? Uma possibilidade, tá bom, vamos vincular tudo. Tá, mas tudo tem que ser, esse tudo tem que ser do tamanho da receita. Ou então não vamos vincular nada. E cada ano é base zero, começa tudo de novo. Não sei se é realista, tá? E também não sei como é que a gente faz esse 500% virar 100%. É uma questão decisória de parlamentos, de democracias, que a gente tem que enfrentar e desenhar uma instituição que funcione. Ou seja, atacar a questão orçamentária deveria ser uma das prioridades do país. Deveria. Eu acho que todo mundo está falando do fiscal hoje em dia. Pois é. Eu acho que como endereçar o fiscal, aí geralmente a pergunta é qual é a sua bala de prata? É o que se pergunta sempre para os economistas. O que tem que fazer? Como se não, faz a solução assim, você tem uma receitinha, 3, 4 coisas que resolve. Não. Eu acho que é preciso fazer essa grande reflexão sobre o orçamento, o Estado, o tamanho, os impostos. A gente sabe os elementos. Agora, colocar todos na mesma sala e organizar a fórmula decisória de ano a ano, quanto se gasta, quanto o Estado se endivida, quanto se coleta de imposto, a gente não está sabendo fazer isso. Gustavo, uma coisa interessante, nós temos uma geração, você mencionou muito bem alguns parlamentares que já foram prefeitos e passaram por isso, mas nós temos uma boa safra de governadores até. Governadores com essa visão de política baseada em dado evidência, olhando para indicadores, entendendo como é que a política pública é mensurada na ponta, como muda a vida das pessoas. Você acha que essa é o ingrediente para uma nova geração, uma nova safra de políticos que provavelmente vão ter uma visão diferente em relação a essa importância da responsabilidade fiscal, da abertura econômica e de instituições fortes? Acho sim. Essa geração de políticos, prefeitos e governadores que a gente está vendo agora, se formou nesses 30 anos de reforma e reflexão sobre reforma, contra ou a favor, que seja, mas participou desses debates. E os governadores meio que são vencedores dessa
competição política que ocorreu nesses anos aí, ninguém melhor para liderar o país daqui para frente. Só espero que a gente, de fato, tenha renovação.